Salve Maria! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer a história de São João Bosco. Você já ouviu falar? Já conhece? Mas antes de a gente começar, já deixa eu pedir aí para você dar um like, compartilhar, enviar aí para todos os seus amigos que também são apaixonados pelos santos da igreja, porque olha, a gente tem tanto santo para contar para vocês a história deles. Então envia para o máximo de pessoas que você conseguir, para a gente evangelizar, alcançar muitas almas através da vida dos santos e dos seus ensinamentos e das suas virtudes. Mas vamos lá. São João Bosco. Dom Bosco, também conhecido como São João Bosco, ele foi aclamado pelo Papa João Paulo II como o pai e o mestre da juventude. Ele nasceu em 16 de agosto de 1815 numa comunidade italiana chamada Colle dos Becchi, numa região aí da Itália. Hoje essa cidade onde Dom Bosco nasceu se chama Castelnuovo, Dom Bosco, em homenagem a ele, e contam com apenas um pouco mais de 3.000 habitantes. Dom Bosco, então, foi padre, professor, ele foi criador do sistema preventivo da educação. Ele dedicou a sua vida inteira aos jovens, aos estudos, às escolas, mas também, claro, né, à religião. E ele também se empenhou muito no desenvolvimento da imprensa católica. Ele era filho de camponeses pobres, né, de família bem humilde, e com 2 anos de idade ele já ficou órfão do pai. Por isso, aí, então, a sua infância, né, foi com bastante dificuldade, tanto financeira quanto familiar. Uma grande marca da personalidade de Dom Bosco é que ele sempre ia em busca dos seus objetivos. Quando ele era menino, ele era muito determinado nos estudos. E sem dinheiro, né, para estudar, naquela época ele chegou a mendigar para poder continuar estudando. Ele trabalhou como ferreiro, sapateiro, alfaiate, e quando conseguiu um tempo livre, ele estudava música, que era uma das suas grandes paixões. A mãe de Dom Bosco era analfabeta, mas era uma mulher de grande fé. E aí ela incentivava, né, Dom Bosco na vida de oração, ela ajudou ele a crescer muito no amor de Deus, nas virtudes, na ética cristã, e foi isso que auxiliou ele em todos os momentos e fez com que ele também não desistisse, né? Mesmo diante de tantas dificuldades. Desde menino, João Bosco, ele sentiu o chamado de falar de Deus para as pessoas, né? Ele via ao redor dele tantas crianças órfãs, tantas crianças na mesma situação que ele, né? Então ele conseguia enxergar essa realidade na volta dele, muitas crianças vindas do campo, em busca de emprego, e acabavam na rua passando fome, acabavam sendo explorados ou entrando para o crime. Então, quando ele podia, ele atraía um grupo de meninos assim e apresentava para eles uma performance de teatro, de mágica, de música. E aí, logo depois, dava uma mensagem de Deus, de fé, já dava uma catequese aí para aquele grupo de jovens. Essa vocação de Dom Bosco, então, surgiu de um sonho. Parece que ele sonhou que ele estava brigando com vários meninos, né? Brigando mesmo de luta, assim. E aí, nesse sonho, apareceu um homem que acredita-se que era Jesus, né? Que chegou para ele e falou para ele que ele tinha que cuidar dos meninos. Não com pancadas, mas com carinho. Aí, com essa missão em mente, ele, então, declarou, né, essa vontade de ser padre, de entrar pro seminário. E ele dizia que quando ele crescer, ele queria cuidar de todos os meninos. Porque todo menino é bom. Se tem algum menino que é mau, é porque não tem quem cuide deles. Com 20 anos, então, ele entra para o seminário e aí 6 anos depois ele é ordenado padre e logo em seguida ele já começa a missão dele, né, esse trabalho com os meninos de rua, evangelizando e ensinando esses meninos uma profissão. O trabalho frutificou, então, e Dom Bosco pensava em organizar uma associação religiosa. Porém, a disputa ali entre o Estado e a Igreja, lá na Itália, não permitia uma ordem em moldes religiosos. Então, ele criou uma organização de cidadãos que se dedicavam a atividades educativas. Tudo em moldes civis, que serviam como uma associação de cidadãos. Então, a solução veio com a ideia de criar uma associação que fosse organizada pelos cristãos, né? Mas que, aos olhos do Estado, seria uma associação educativa e, aos olhos da Igreja, uma organização religiosa. Dom Bosco, então, consegue um terreno no bairro de Valdocco, em Turim. E aí ele mudou para lá. E aí lá ele fundou essa obra e oferecendo àqueles meninos, né, moradia, educação, catequese, diversão, profissionalização também. E aí ele chamou esse lugar de Oratório de São Francisco de Sales. E assim, então, começou, né, a maravilhosa obra dos oratórios do Dom Bosco. E aí, vendo, né, esse trabalho lindo que Dom Bosco fazia com as crianças, com os jovens, com os adolescentes,
Várias pessoas então também vieram agregar, vieram ajudar a trabalhar com ele, né, nessa missão de evangelização e dar um futuro para esses adolescentes e para esses jovens. Em 1855, Dom Bosco então chama esses colaboradores de salesianos. E então os primeiros salesianos fizeram os votos de pobreza, obediência e castidade. E aí, em 1859, ele fundou a Congregação Salesiana com a missão de cuidar dos meninos. O nome salesiano foi dedicado a São Francisco de Sales, que é o santo da delicadeza no trato com as pessoas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de São Francisco de Sales, aqui no nosso canal também já tem um vídeo contando a história dele. Maria Mazzarella, então, juntamente com a sua amiga Petronilha, elas fundam uma oficina de costura e começam a ajudar, então, meninas órfãs, né? E aí, vendo o trabalho de Maria, Dom Bosco, então, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que teria uma missão, então, de cuidar das meninas, fundando aí, então, né, esse braço na organização das Salesianas. Mais tarde, Maria Domingas Mazzarella, então, ela também foi canonizada pela igreja, ela também é santa. A sua obra, então, em conjunto com o Oratório de São Francisco de Sales, socorreu, então, milhares de crianças, de meninas carentes e proporcionaram a elas também educação e aprendizado profissional. A obra de Dom Bosco não se conteve só na Itália. Em 1875 foram enviados, então, os primeiros missionários salesianos para a América do Sul. Em seguida, vieram também para o Brasil, fundaram o Colégio Santa Rosa, em Niterói, e o Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, ambos com a mesma missão de formar os meninos aos moldes do Oratório de São Francisco de Sales. A congregação, então, se espalhou pelo mundo todo, hoje é uma das maiores da Igreja Católica. Dom Bosco faleceu aos 72 anos, em 1888, e deixou a congregação salesiana, então, espalhada já por vários países. Logo, a sua fama de intercessor de milagres, né, de educador da juventude, de defensor da Igreja Católica, de apóstolo da Virgem Maria, se espalhou, então, pelo mundo todo. O Papa Pio XI, então, canonizou Dom Bosco na Páscoa de 1934, e a sua celebração anual é no dia 31 de janeiro. Hoje, século XXI, a herança de Dom Bosco continua atual, né? O seu amor pelos jovens, a sua sabedoria, ainda nem foi superado, né? Dom Bosco é um grande santo, mestre, pai da juventude. A sua obra salvou milhares de jovens e o seu pedido de que os jovens sejam amados, mas que eles próprios se sintam amados, saibam que são amados, então ainda é levado pelo mundo todo. São João Bosco, rogai por nós.